Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora Fonseca, da Missão Luz na Noite, e estou passando aqui hoje para a gente poder conversar sobre engrenagens sexuais, identificando os impulsos. Bora refletir sobre esse tema? Convide sua família, com quem você vive, senta aí juntinho, vamos conversar e refletir. Olha, vamos pensar inicialmente o seguinte, que a nossa sexualidade é uma jornada em construção, ok? Sexualidade, uma jornada em construção. Embora Deus tenha um plano perfeito, porque tudo que Ele faz é perfeito sobre as nossas vidas, quando nós nascemos como bebês e nós não sabemos nada sobre esse plano. E é no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, no nosso relacionamento com as pessoas significativas que Ele coloca para conviver com a gente, e a gente está falando da família, é que a gente vai conhecendo um pouco desse plano e desse propósito. É no dia a dia. A família vai nos ensinando, vai nos apresentando de um modo muito bonito o plano de Deus. E à medida que a gente cresce, desenvolve, aprende a ler, a gente começa a confirmar esse plano na palavra dele. Bom, esse plano perfeito e eficaz faz parte também da nossa sexualidade. Como tudo na nossa vida, Deus quer que a gente cresça, se desenvolva, ou seja, se construa com um alvo para glorificar a Ele em todas as coisas, incluindo na nossa sexualidade. E quando a gente está falando de sexualidade, a gente não está falando só do ato sexual. A gente está falando de um conceito muito mais amplo, que envolve identidade, relacionamentos, que envolve crescimento e reprodução para aqueles que geram os seus bebês, né? E quando a gente está pensando sobre identidade, a gente está pensando sobre autoimagem, que é a percepção que temos de nós, e autoestima, que é o amor que devotamos a nós, ou seja, o amor próprio. Nada disso também nasce pronto. É construído, é percebido, é aprendido, é lido através do olhar dos outros, do toque do outro, da maneira como o outro se reporta a nós, fala conosco, na vivência. E os nossos relacionamentos também dizem respeito e falam sobre a nossa sexualidade, porque Deus nos criou para os relacionamentos. Deus nos criou com necessidade afetiva, de intimidade. E esses relacionamentos falam sobre nós, quem nós somos, como estamos, para que nos relacionamos, de que modo nos relacionamos. Tudo isso está falando sobre a nossa sexualidade. E o nosso crescimento, que nós aí vamos passando de etapas, né? Bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, até envelhecer e morrer. No meio dessa caminhada a gente pode se reproduzir, gerar outras vidas, o que é um privilégio para nós. Em tudo isso, gente, o alvo é qual? Glorificar a Deus. Se nós aprendemos e conservamos esse aprendizado de quem somos e para que existimos de uma maneira legal, de uma maneira positiva, de uma maneira que glorifica a Deus, então nós estamos indo rumo a um alvo bom, um alvo que é bíblico. Isso não quer dizer que seremos perfeitos, porque aqui na Terra ninguém é perfeito, mas nós estamos caminhando em direção a esse alvo em todas as áreas da nossa vida. Mas pode ser que no meio do nosso crescimento ou durante o nosso desenvolvimento aconteçam incidentes, os incidentes de percurso, que afetem o nosso desenvolvimento, que nos desencaminhem, que nos levem para outros tipos de jornadas, que muitas vezes vão bagunçar aquilo que Deus tem preparado para nós. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu quero refletir sobre esse tema das engrenagens sexuais, dos impulsos a serem identificados, pensando num personagem da Bíblia, que é o Judá, filho de Jacó e Lia. Vamos refletir sobre ele? Quem foi Judá? Judá foi o filho de Jacó com Lia. Vocês devem se lembrar que Jacó era casado com duas mulheres, Lia e Raquel. E a Bíblia nos diz, em Gênesis 37, versículo 3, que Jacó amava a José, o filho de Raquel, mais do que
todos os demais filhos que ele tinha, incluindo Judá. Então Judá estava lá em segundo, terceiro, talvez últimos planos da vida de Jacó. Outra coisa também que você deve se recordar, havia uma disputa interna entre essas duas mulheres pela atenção de Jacó. Lia e Raquel usavam os filhos para negociar o tempo que passavam de intimidades com Jacó. Então, além de não ser o mais amado, Judá também era tido como um objeto para ganhar a atenção do pai para sua mãe. Diante disso, desse cenário, a pergunta que se faz é: o que Judá pensava sobre si? Aquela perguntinha, quem sou eu? Quando Judá fazia-se essa pergunta, qual resposta ele tinha? Aí a gente começa a ver um cenário de fundo tomando conta da vida de Judá, afetando a construção da sua jornada e, quiçá, o alvo, que é a rejeição. A rejeição e também uma família que, embora venha de um contexto de patriarcado, uma família que conhece a Deus, que serve a Deus, mas uma família que não consegue exercitar os mandamentos de Deus dentro da própria casa. É uma família que não é muito funcional, ou melhor, nada funcional. Então nós temos dois panos de fundo muito perigosos se formando na construção da personalidade, influenciando a identidade, os afetos, os relacionamentos, o crescimento de Judá. Olha, tem um pesquisador, um psicólogo norte-americano, Ronald Horner, que faz toda uma pesquisa teórica e experimental sobre os efeitos da rejeição. E ele chega a duas conclusões muito importantes. Primeira, que o amor parental é essencial ao desenvolvimento emocional da criança. Primeiro ponto. E segundo, as crianças que sofrem com rejeição, não importa de que país, nação ou parte do planeta sejam, essas crianças apresentam reações, efeitos muito similares. Quais são? Primeiro, hostilidade, baixa autoestima, instabilidade emocional, dependência, que é aquela necessidade de estar sempre confirmando o amor e o suporte do outro, não responsividade emocional, autoadequação negativa e visão negativa do mundo. Olha aí que a gente está diante de um contexto muito explosivo se formando na vida de Judá. Judá está crescendo nessa família, sofrendo rejeição, uma família nada funcional. E é interessante que é no contexto da família que se estabelecem as primeiras trocas emocionais que vão servir como suporte para cada uma das etapas da vida adulta que vai se seguir para o nosso desenvolvimento. A gente pode perceber aí que as trocas emocionais que Judá estava recebendo não eram as melhores possíveis. Diante desse cenário que a gente viu aqui na Bíblia, de rejeição, de Judá ser usado como objeto para que Lia barganhasse a atenção de Jacó, um cenário onde o pai amava mais a José do que todos os irmãos, como Judá estabelecia os seus relacionamentos, o que ele pensava e sentia dele, como é que se davam as suas vinculações, as suas relações. E na Bíblia a gente tem pistas disso. Com relação a José, por exemplo, é de Judá que parte a brilhante ideia dele ser vendido como escravo para o Egito. A Bíblia nos diz no capítulo 37 que Judá e os seus outros irmãos nutriam ódio de José, que não podiam falar a ele pacificamente. Eles tinham ódio desse rapaz. E quando José vai a mando do pai para ver o que os irmãos faziam, eles agarram a José e o jogam numa cisterna, talvez com a intenção de matá-lo num primeiro momento, mas depois eles ficam ali pensativos sobre o que fazer
E Judá vê a caravana se aproximando e é dele que vem a ideia. Ele é que arquiteta a venda de José. Bom, a gente pensa, puxa, mas que terrível nutrir ódio do próprio irmão. Mas o que se poderia esperar de Judá? Que ele amasse José? Amor é algo que a gente só pode dar quando a gente recebe primeiro. Amor é um sentimento que a gente aprende. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E Judá, ele nunca aprendeu a amar a José. Judá também, possivelmente, não amava a si próprio, porque nós amamos ao próximo como a nós mesmos. Qual era o sentimento, então, que Judá tinha com respeito a ele e ao próximo? Nenhum. Bom, estamos vendo que Judá tinha sérias dificuldades nos relacionamentos com José e no seu lar. Mas e os demais relacionamentos de Judá? Como é que eles se davam? Primeiramente com Deus. A gente vê que quando Judá e os irmãos são levados à frente de José, já no Egito, depois de toda a situação passada, né? E eles não identificam que José é o irmão deles. E José começa a usar daquele estratagema de não se dar a conhecer e fala duramente com eles e tudo mais. Judá então entende que Deus achou a iniquidade deles. Ou seja, a interpretação que Judá tem de Deus, a relação que ele tem, é uma relação com Deus punidor, porque ele se sente culpado pelo que ele faz, pelo que ele fez com José. E com o pai? Com o pai a relação foi de engano. Interessante que essa também era a característica de Jacó. E Judá parece ter aprendido com o pai, porque junto com os irmãos, ele manda a túnica suja de um sangue de animal para que Jacó acreditasse que José havia sido morto por um animal. Então é uma relação de engano. E com os outros irmãos, no capítulo 38, versículo 1, a gente vê que depois de passadas todas estas coisas, ou seja, depois que José é vendido para o Egito, que Jacó acredita que o filho está morto, Judá se afasta dos irmãos e vai para a casa de um amigo chamado Ira. E é uma amizade totalmente irrelevante. É interessante que Judá procura ficar junto com um amigo que não faz diferença alguma em sua vida. Os amigos, eles têm o poder de nos confrontar, de nos abençoar, de nos ajudar, de nos dar bons conselhos. Mas esse amigo que Judá procura para ele é um amigo que não faz diferença nenhuma na vida dele. E aqui vale a pena uma reflexão, né? Nós temos procurado amigos para falar ao nosso coração segundo o que queremos ou segundo a verdade de Deus? Porque parece que Judá escolhe alguém para não confrontá-lo em nada. E mais, Judá resolve se casar. Como é que se dava a intimidade afetiva de Judá? Ele vê uma mulher dos cananeus, ele a vê e ele a toma, ele a possui. Então a relação de Judá com essa mulher é baseada simplesmente na questão sexual, na questão de ver e tomá-la. O que se podia esperar de Judá, não é verdade? Bom, dessa relação ele tem filhos, e os 2 primeiros filhos de Judá são tão perversos, são tão maus, que a Bíblia fala que Deus os mata. Que situação complexa essa, não é verdade? Um homem que nunca aprendeu a amar, agora tem filhos, e os seus 2 primeiros filhos são tão maus, tão odientos, que Deus os mata. O terceiro filho, Judá, então, tenta a todo custo preservar. E aí acontece a situação interessante com a sua nora, a Tamar. Porque a Tamar é filha de um dos 2 que morreu, do primeiro que morreu. E aí Judá a oferece ao segundo para cumprir a lei do levirato. Mas o segundo também morre. Então Judá tem medo que, ao dar Tamar ao terceiro, ele também venha a morrer. Então o que ele faz? Ele fica segurando essa situação, fica enrolando, ele novamente parte para enganar. Mas a Tamar é uma mulher esperta. E o que ela faz? Ela se fantasia de
prostituta, ela se veste como uma prostituta e espera um dado momento, porque ela sabe que Judá passará por um caminho. E Judá está ali, acabou de perder a esposa, que também faleceu, os 2 primeiros filhos. E como é que ele vai se consolar? Ele vai se consolar na prostituição. Ele acredita que Tamar é uma prostituta. E ao negociar com ela o preço para tomá-la, Tamar então pede os elementos que traduzem a sua identificação. E Judá, ele não faz relevo algum desses objetos. Ele parece Esaú lá atrás com Jacó, quando negocia o prato de lentilha, né? Quando ele oferece, ele abre mão da primogenitura. Judá aqui também, ele não faz questão nenhuma desses objetos que seriam extremamente importantes para demonstrar a sua identidade como filho de um patriarca, da família que ele era, a sua identidade. E ele simplesmente entrega na mão da prostituta, ou seja, ele acredita que é uma prostituta. Depois de passado um tempo, ele manda o seu amigo entregar a ela o verdadeiro preço ali que eles haviam acordado, que é um animalzinho, mas eles não a encontram. Um cabrito, né? E o que acontece? Esses objetos são tidos por Judá como perdidos, enfim. Mais à frente, Tamar é descoberta grávida e é avisada a Judá. E Judá então resolve chamar todos para queimá-la. Mas aí ela rapidamente pega os objetos e apresenta: olha, esses objetos são do pai do meu filho. E aí ele cai em si, Judá cai em si. Os teólogos entendem que nesse momento ele começa a fazer talvez um caminho de reflexão da vida dele, porque ao cair em si é a primeira vez que ele reconhece que ele errou, porque ele diz que Tamar foi mais justa que ele. Mas enfim, então a nora ele também a enganou. Então como é que Judá lidava com as suas dores? Quando ele vende José e engana o pai, que o irmão está morto, ele se afasta de todos, ele foge, ele vai para um comportamento de esquiva. E depois, como é que ele lida com as dores da cônjuge e dos filhos mortos? Através da prostituição. Então Judá não é uma pessoa que lida bem com as perdas e com as dores. Ele usa anestésicos, ele usa o comportamento de esquiva. Gente, e se Judá quisesse alterar o rumo da sua trajetória? Vocês acham que seria possível? Esse homem que teve um início de vida tão complicado, rejeitado pelo pai, criado numa família disfuncional, embora do patriarcado, né? Um homem que aprendeu a odiar o irmão a ponto de arquitetar a sua venda para o Egito. Um homem que enganou o pai, fazendo-o crer que o irmão havia sido assassinado por um animal selvagem. Um homem que teve a sua mulher e seus 2 filhos mortos. Um homem que fugiu da família, né? Se afastou, se distanciou. Será que tem jeito para ajudar? Teve jeito para ajudar? Será que existe jeito para as nossas vidas se a gente quiser alterar o rumo que as coisas estão indo na nossa jornada de vida? Pois é, a Bíblia nos dá conta que para ajudar houve sim uma possibilidade de mudança. E alguns estudiosos acreditam que essa mudança começou quando ele descobriu o que a nora havia feito a ele, porque ele, pela primeira vez, ele reconhece que alguém foi mais justo que ele. Ele reconhece que ele pisou na bola com ela. E ali, a partir daquele reconhecimento, as coisas começam a aparecer de modo diferente na história de Judá, no livro de Gênesis. A gente vê nos capítulos seguintes que ele não está mais afastado da família, ele está com a família, e no período de fome que assola toda aquela terra, Judá está junto com a família e é ele que vai com os irmãos pedir alimento ao Egito. E quando José, que está já em outra etapa da sua vida, né, ele recebe os irmãos e os reconhece, mas não se dá a reconhecer, ele pede naquele estratagema que enviem a ele o Benjamim. Bom, quando Jacó sabe disso, ele não quer enviar Benjamim. Ele não quer perder outro filho da mulher amada.
E aí quem se levanta colocando-se como representante e protetor de Benjamim? Pois é, Judá. Você consegue imaginar Judá como protetor de um irmão seu? Colocando-se como fiador que Jacó poderia cobrar dele e dos filhos dele, caso ele não trouxesse a Benjamim? Pois é, a gente começa a ver que alguma coisa aconteceu na vida de Judá. E ele consegue convencer Jacó e livra que todos sejam dizimados pela fome. Bom, mas quando ele está lá no Egito, o que acontece? José ainda não se dá a revelar e ele vai com aqueles estratagemas dele porque ele quer permanecer com Benjamim no Egito por algum motivo. E quem se levanta para argumentar e pedir que José libere Benjamim? Porque do contrário, Jacó poderia falecer de emoção, de tristeza. Pois é, Judá. Judá se coloca como responsável por Benjamim e ele pede a José, inclusive, que ele fique no lugar dele preso. Você consegue imaginar Judá fazendo isso? Pois é. E mais, você consegue imaginar Judá sendo abençoado por Jacó? Olha, quando Jacó está para falecer, ele começa a abençoar cada um dos seus filhos. E uma das bênçãos mais lindas que ele dá é para Judá, o homem que foi rejeitado pelo pai, o pai que amava mais a José do que a ele. Finalmente, nem que seja no leito de morte, ele consegue a bênção do pai. E é de Judá que descende Jesus, a linhagem de Jesus. É de Judá que descendem os judeus, leão da tribo de Judá. Olha aí. Então houve sim uma possibilidade de mudança, de trajetória, de jornada na vida de Judá. Ainda que as coisas tenham começado de um modo tão sinistro, Deus, na sua misericórdia, permitiu que Judá tivesse um desenlace diferente. Que Deus é misericordioso e Ele é gracioso, né? E tem uma frase aqui que eu quero citar para você. Há pessoas que sofreram frustrações e perderam a esperança. Há outros que viveram tragédias e se tornaram ainda melhores. Que você seja essa pessoa que, mesmo que tenha sofrido incidentes de percurso ou que as coisas tenham começado mal na tua vida ou ainda estejam. Não sei se você que está ouvindo esse vídeo, de repente na tua vida as coisas não estejam muito legais. Mas olha, não permita que isso dite o tom, o desfecho de quem você é e para que você existe. Para ajudar houve jeito, para nós também é. E o nosso tema hoje aqui é engrenagens sexuais, identificando os impulsos, né? Você deve se lembrar que as engrenagens são aquelas rodas dentadas, uma encaixa na outra e movimenta a máquina. Mas para que isso aconteça, precisou haver um start, um impulso. Alguma coisa precisou startar. Perceba que na vida de Judá houveram pelo menos 2 starts que a gente comentou aqui, pelo menos, né? A rejeição e a família disfuncional. Esses 2 starts, esses 2 impulsos, fizeram com que as engrenagens rodassem na mente e no coração de Judá e o conduzissem a fazer e a viver tudo que ele viveu de negativo. Que situação, não é? Pois é, mas vamos refletir aqui finalmente, né? É importante a gente conhecer, sim, eu penso, a origem, a causa, o que starta alguns impulsos sinistros na nossa vida. Quanto mais a gente tem esse conhecimento, mais a gente tem condição de ter consciência, mais a gente tem condição de escolher e planejar se a gente quer viver no automático, se a gente quer viver com base em impulso, ou se a gente vai fazer um roteiro diferente. Então, muito mais do que identificar a origem dos impulsos, é hora de escolhermos
como queremos lidar com eles. Como você quer lidar com seus impulsos? Eu não sei se você se identifica com a vida de Judá. Talvez na tua vida os starts tenham sido outros para a sua sexualidade, o modo como você vivencia os seus relacionamentos afetivos. Talvez situações de abusos, talvez vivências diferenciadas, curiosidades, eu não sei. Mas você sabe, e Deus também. E se você não tem uma consciência, porque muitos não têm, precisam de ajuda para isso, procure ajuda, primeiro em Deus, porque Ele sonda os nossos corações, e também com profissionais ou conselheiros experientes, de confiança, que poderão ajudar a você. Mas lembra, muito mais do que você conhecer a origem dos impulsos, é importante você aprender a lidar com eles. Como você quer lidar hoje. Sabe por quê? Porque a gente não é máquina. A gente não é uma máquina. A gente pode escolher os movimentos que a gente vai imprimir daqui por diante, como é que a gente vai escrever a nossa história. Você não tem como voltar no teu passado e reescrever, mas você tem como fazer escolhas para o teu presente, para o teu futuro. Por mais dor e sofrimento que isso te traga, talvez algumas renúncias, mas Deus está com você. E eu quero concluir a minha fala citando aqui a frase de um psiquiatra francês chamado Viktor Frankl, que diz o seguinte: entre o estímulo e a resposta encontra-se a liberdade de escolha do ser humano. Vou repetir. Entre o estímulo e a resposta encontra-se a liberdade de escolha do ser humano. Olha, entre o impulso, o start e a sua reação, a sua resposta, você tem uma liberdade, mesmo que seja de milésimos de segundos, de escolher sim, escolher não, de fazer as suas engrenagens irem numa direção ou irem em outra, a movimentar, a te impulsionar para fazer coisas muito legais, positivas ou construtivas, ou também escolher a destruição. A minha oração é que você aprenda com a história de Judá, para não ser um sujeito reativo, para você não viver com base nas feridas que te fizeram, mas você escolher uma trajetória melhor para você. Que Deus te abençoe, te guarde, te socorra e que a graça dele resplandeça em sua vida. Amém?